Shalom, shalom, teknologi, inahisi kuki, wakisema kwa tongo la papa, kuna kuliga ya Tanzania. Benga, bana benga, bani kunyoso to sama ko tumanda musama biso ya popalelo. Usani na priya sa tata. Nous ici ma kanisa biso sur la tata. Nous remercier na pema pisibiso na popalelo. Nous remercier encore une fois na bonne santé na liberté et na privilège a pesi ngai na yoto sama na pona kombo na popalelo. To kangi biso na biso to tomboli tata. Et na kombo na somasi. Et je disais encore une fois un merci. Un grand merci dans la première institution na Pokwalelo. Vous allez reconnaissant les ma casse nationale tous dans la bonne santé, tous dans la liberté. Et c'est dans la casse nationale mon Dieu na Pokwalelo tous eu privilège ya pour ça na pour na Congo na yo. Pas merci pour ta fidélité na Pokwalelo parce que malheureusement sans te le vie et si kami balemi ça tout basanga na Congo za ta présence. Pas nous saluons ta présence mon Dieu papa. Vous allez reconnaissant mon Dieu papa. C'est toi notre respiration. C'est toi l'auteur de notre vie. C'est toi la source de bonne santé, mon Dieu, papa. Il y a tant de gens, tous ceux qui ont les cabissos, tout le monde a dit, moi, les lots, bouton le tata, bas sur nos kilotés. Mingi be tous ceux qui ont les cabissos, bas à la prison, bas à l'hôpital, bas à la situation à n'ingéna n'ingé, mon Dieu, papa. Soyez reconnaissants, tous sali et le comme spécialité, biso, tous à la privilégiée, tous à la pono comme vous l'avez. Pareil, nous disons encore les gars, un grand merci. To kabili mwana maboko lo santo zala ebandeli zala Emmanuel zala omega desuna lo kumulayo tika ete arme céleste na yo nzambe tata e camper tout au la samba lelo tika ete modi muli zala kat na biso ki dipsi na poko desuna lo kumulayo pa je t'implore na poko lelo tellement le kola fils de l'homme tellement le kola l'anneau immolé tellement le kola aigle le kola l'éternel des armées puissants guerriers feu de combat o so na poko le tata mutu so lo kumutie yono zo lo kumulayo lo kumulayo. Pareil, au nom sur côté l'Éternel, des armées puissants, guerriers, forts de combat. Ainsi, nous avons prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Papa Nanga,
Aceita na sua presença. Me agrada nessa noite. Ouça minha oração nessa noite. Que ele seja um perfume de bom cheiro. Oremos no nome de Jesus Cristo. Pai, Senhor, merci, Senhor, Père de gloire, Seigneur, merci, Seigneur, dans la beauté de la mission précieuse. Merci, Seigneur, dans ta famille. Agréez
Fala, Deus me enche no seu poder. Me enche no seu Espírito Santo. Me faz um instrumento nessa noite. Me capacita nessa noite. Que eu possa orar segundo a sua vontade. Que eu possa orar segundo a sua vontade. Me ouça nessa noite. Me capacita nessa noite. Eu sozinho sou incapaz, Senhor, de te glorificar. Sou incapaz de te exaltar, Senhor. Eu abro meu coração, Senhor. Me enche no seu poder. Eu preciso de ser um instrumento das suas santas mãos. Me dá uma forma que te agrada, Senhor. Oremos no nome de Jesus Cristo. Mais tu sais, mon frère, il est capable de me c'est ma sœur, nous avons été capables de me je t'implore ce soir. Ouvre nos cœurs, mon Dieu. Remplis nos ailes. Comme nous sommes ce soir, mon Dieu. Fais-nous simplement, mon Dieu, entre tes mains. On te sait, mon Dieu, ce soir. On dit, oh, quand nous avons capacité à faire. Mais tu connais mon frère, tu es capable, mon Dieu. Tu connais ma sœur, tu es capable, mon Dieu. Tu es capable, mon Dieu, ce soir, mon Dieu. Tu es capable, ce soir, de nous attendre. Cher Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, l'Esprit glorieux, mon Dieu, Père, mon Père. Viens que nous ne passons ce soir, Père, mon Dieu, Père. Que nous ne fassons pas de plaisir, mon Dieu, Père, mon Père. L'envie d'appeler dans nos âmes, mon Dieu, Père. Remplis nos ailes, comme nos ailes, mon Dieu, Père, mon Dieu, Père. Fais-nous mon Dieu, remplis tes bonnes mains. Remplis ce soir, mon Dieu, et nous voulons, mon Dieu, te célébrer en esprit et en vérité. Nous voulons, mon Dieu, t'adorer en esprit et en vérité, mon Dieu, Père, Père. Nous voulons, mon Dieu, t'élever, te louer en esprit et en vérité, mon Dieu, Père. Mais nous sommes incapables de laisser, mon Dieu, Père. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mon Dieu, Père. Nous voulons prier sur ta manière, mon Dieu, ce soir. Nous voulons, mon Dieu, t'élever sur ta manière, mon Dieu, Père, Père. Mais tu sais, mon Dieu, nous sommes incapables, mon Dieu, Père. Tu sais, mon frère, t'es capable, mon Dieu, ce soir, mon Dieu, Père. Cher Saint-Esprit, viens mourir, mon Dieu, dans le ciel, ce soir, mon Dieu, Père. Viens coloniser le ciel, mon Dieu, mon Dieu, Père, Père. Donne la forme de Dieu qui est bon, je ne vais pas faire ce soir, mon Dieu, Père. Et nous voulons, mon Dieu, t'adorer. Nous voulons, mon Dieu, élever notre monde, mon Dieu, ce soir, mon Dieu, Père. En esprit, en vérité, mon Dieu, Père. Nous nous aides, mon Dieu, Père. Nous t'asseyons, mon Dieu, Père. Nous nous donner, oh, mon frère, c'est ce que tu mon Dieu, Père. Nous ta présence, mon Dieu, Père. Sois le débit, la fête, mon Dieu, mon Dieu, Père. Cher Saint-Esprit, viens à toi. Viens glorifier tous les esprits ce soir, mon Dieu, Père. Viens construire à travers, mon Dieu, ton peuple ce soir, mon Dieu, Père. Nous ta présence. Nous dans ce lieu, mon Dieu, Père, Père. Des chandeliers sur nos vies, mon Dieu, Père. Oh, l'esprit consolateur, l'esprit restaurateur, mon Dieu, Père, Papa. Oh, l'esprit bienveillant, mon Dieu, Père. Viens glorifier les deux à travers nos vies, mon Dieu, Père. Viens essuyer nos larmes ce soir, mon Dieu, Père, Papa. Nous ne faisons rien que ta volonté. Nous voulons faire rien que ta volonté ce soir, mon Dieu, Père, Papa. Père, nous sommes capables de laisser, mon Dieu, Père. Père, capable de ce soir, mon Dieu, Père. Sois Père, dans l'esprit présent. Sois, oh, mon Dieu, le roi, rêve, mon Dieu, Père. Domine les lieux, mon Dieu, Père, Papa. Domine les lieux où se trouvent nos frères et sœurs, mon Dieu, Père, Papa. Depuis ta présence, ton rêve, mon Dieu, Père. Que ton rêve vienne. Domine, mon Dieu, Père, ce soir. Domine, mon Dieu, Père, ce soir, mon Dieu, Père. Donne, mon Dieu, la prière, mon Dieu, Père, Papa. La forme qui est excellente dans le foi, mon Dieu, Père, Papa. Viens, viens là, mon Dieu, Père. Embrasse, mon Dieu, Père. Dis-nous sur ta manière, mon Dieu, Papa. Pendant qu'on sent de ton Fils, mon Dieu, Père. Merci de ta présence, mon Dieu, Père. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Je continue toujours nos semblances. Vamos continuar a orar. Não fica distraído na presença de Deus. Você que está me assistindo, não fica distraído. Estamos na presença de Deus. Ele está aqui no nosso meio. Ele está no nosso meio. Ele é em todos os lugares. Onde há dois, três pessoas juntas, Ele está presente. Ele está no nosso meio. Esse Deus é fiel. Há muitas pessoas. Iniciamos essa manhã de hoje, mas nessa noite ele não conseguiu chegar. Ele sabe por que nos deu o fruto de vida nessa noite. Ele sabe por que nos deu essa oportunidade. O Deus que os mortos nunca exaltam. Somente os vivos que exaltam o nome dele. Não temos nada mais a lhe dar. Tudo que temos vem dele. Vamos aproveitar nessa noite para exaltar o nome dele. Há muitas
muitas pessoas que querem exaltar esse Deus. Não tem essa oportunidade. Há muitas pessoas que estão na prisão. Nós somos melhor que eles. Queremos exaltar o nome. Aproveita e exaltar esse Deus. Tudo que temos para ele. O que vamos dar para ele? Somente o louvor e a adoração. Ele merece a glória. Depois desse hino, vamos exaltar o nome dele. Yangu ya peke munayo Niboso ya kiti nayo Noe kumi waka papa Yekati na kebo nayo Noe kuguma melayo Nanya kotele makolo Dipayo tele miyawe Yango tukitili boso Yangu ya peke munayo Yahweh Yozare Bolingo ya solo Bolamu Boyo Boumela Seko Yahweh Onima Bisolo Lenge Yozare Yokabola Bosantu Boemba Yahweh Yahweh Exaltamos esse Deus que nos ama, que nos concedeu o fôlego de vida. Exaltamos o nome dele. Mon Dieu, Père, reconnaissance c'est toi, mon Dieu, Père, cause de puissance pour Dieu, Père. Est-ce que nous vivons, mon Dieu, pour faire ta grâce pour Dieu, Père. Il y a tant de gens, mon Dieu, à l'instant, mon Dieu, il y a tant de gens qui commencent à nous parce qu'il faut tout faire, mon Dieu, Père. Il y a tant de gens qui commencent à passer de la prison, parce que Dieu est là, mon Dieu, Père. Mais je ne sais pas, nous t'attends, mon Dieu, la paix, la pauvre, alors. La raison pour laquelle nous souffrons, nos bouches des soirs, mon Dieu, Père. Nos véhicules de respiration, mon Dieu, Père. C'est toi la vie, mon Dieu, Papa. Et toi, mon Dieu, personnellement, mon Dieu, Papa. Et toi, c'est la vie en abondance, mon Dieu, Papa. Mais la vie que j'ai fait de toi, mon Dieu, Papa. La vie que mon frère
Papa vient de toi, mon Dieu, Papa. Et nous sommes reconnaissants ce soir, mon Dieu, Papa. La vie que ma soeur est vient de toi, mon Dieu, Papa. La vie que les enfants ont vient de toi, mon Dieu, Papa. Sans toi, mon Dieu, il n'y a pas la vie, mon Dieu, Papa. Et nous sommes vraiment conscients, mon Dieu, Papa. C'est toi en soi, mon Dieu, Papa. C'est toi, Emmanuel, le Dieu, parmi nous ce soir, mon Dieu, Papa. C'est toi, Omega, mon Dieu, Papa. Nous sommes reconnaissants de pour ce faire, mon Dieu. D'abord, c'est Nicolas, c'est l'alliance, mon Dieu, Papa. D'abord, c'est Nicolas, mon Dieu, Papa. Nous sommes vraiment conscients, nous sommes créés par toi et pour toi, mon Dieu, Papa. Nous voici pour toi, mon Dieu, Papa, qui nous appelle Tata. Parce que nous sommes Tata, mon Dieu, Papa. Il y a que les vivants qui t'adorent, mon Dieu, Papa. Laisse-moi profiter ce soir pour t'adorer, mon Dieu, Papa. Laisse-moi vraiment profiter, mon Dieu, pour te célébrer, mon Dieu, Papa. Car c'est toi qui mérites la gloire, mon Dieu, Papa. Tu es l'unique Dieu qui mérite la gloire, mon Dieu, Papa. La Nicolas, mon Dieu, mon Dieu, Papa. La Mokilo, Tata, salité, mon Dieu, Papa. La Smabelle, Tata, salité, mon Dieu, Papa. La Norme, la Sicile, salité. La Loise, salité, mon Dieu, Papa. La Zabalama, salité, mon Dieu, Papa. Il a fait toi, Jésus, qui mérite la gloire, mon Dieu, Papa. Mon âme est blessée. Mon âme est célèbre ce soir. Mon âme est lourd, mon Dieu, Papa. Mon âme t'adore exact, mon Dieu, Papa. Car la raison de puissance, mon Dieu, pour faire ta volonté, pour t'adorer, mon Dieu, Papa. Pour t'exalter, mon Dieu, la puissance. Avec Dieu, mon Dieu, le grand parmi les grands ce soir. Avec Dieu, mon Dieu, faire le croix, oh mon Dieu, dans sa pourquoi nous sommes dans l'hôtel de vie, mon Dieu, Papa. Avec Dieu, le chemin, mon Dieu, la vie de l'or. Avec Dieu, la vérité, mon Dieu, de la grâce. Avec Dieu, la porte, mon Dieu, Papa. La porte de vie, merci, toi, Jésus. C'est toi la force, la puissance de vie, mon Dieu, Papa. Le reconnaissance de vie, mon Dieu, Papa. Sans toi, mon Dieu, nous sommes des zéros, Jésus. Sans toi, nous sommes des néants de vie, mon Dieu, Père de l'or. Sans toi, nous pourrions rien faire, mon Dieu, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants de pousser le Père, mon Dieu. Nous avons la salle, nous avons la prière. Ça, c'est la propre de mission. Ça, c'est la prière, nous avons la croix, mon Dieu, Papa. Nous voici, mon Dieu, pour t'adonner, mon Dieu, Papa. Si on se prépare, nous ne pouvons pas, mon Dieu, Papa. Mais la fonction péché, on est d'accord. Laisse-moi la louange qui vient au fond de mon cœur, mon Dieu, Papa. Mon âme t'élève, mon Dieu, Papa. Avec Dieu, mon Seigneur, la seule eau. Avec Dieu, mon autorité, mon Dieu, Papa. L'administrateur de la vie s'appelle Jésus. Avec Dieu, le plus puissant, mon Dieu, Papa. La manne cachée, les noms de la privilégiée, Papa. La fonction qui nous a chacun la grâce, mon Dieu, Papa. On aime toi qui vous avez le Papa. On donne pour la quitte de mon Dieu, Papa. Car c'est toi qui mérites la gloire, Jésus. C'est toi qui mérites l'élévation, mon Dieu, Papa. Mon âme t'élève. Mon âme t'élève ce soir, mon Dieu, Papa. Car Dieu est digne. Tu es digne, mon Dieu, Papa. La dignité, mon Dieu, Papa, le Seigneur, mon Dieu, Papa. Car on a dit digne, mon Dieu, Papa. La dignité, mon Dieu, comparable. La dignité de soldat, mon Dieu, Papa. La dignité si parfaite. La dignité si excellente, mon Dieu, Papa. La volonté de ce monde, la dignité de mon Dieu, Papa. La dignité de ça, mon Dieu, Papa. Oh, c'est toi le roi de Dieu. C'est toi le sauveur de l'humanité. C'est toi l'agneau immolé. C'est toi l'agneau immolé. L'agneau pour le Seigneur, je ne sais pas, nous sommes reconnaissants pour le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour le Seigneur. Nous sommes des créatifs. Nous sommes créés à ton image, mon Dieu, Papa. Laisse-nous t'adorer. Laisse-nous te célébrer, mon Dieu, Papa. Nous sommes reconnaissants ce soir. Je veux le baptiser. Mon Dieu, Papa. Je veux le baptiser, mon Dieu, Papa. Je veux le baptiser, mon Dieu, Papa. Nous sommes reconnaissants pour le Seigneur. Il n'y a que toi, le Dieu, il n'y a que toi, le Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous sommes des créatifs. Nous sommes des créatifs, mon Dieu, Papa. Tu nous as créé à ton image, mon Dieu, Papa. Les fruits de pouvoir. La contribution sociale, mon Dieu, Papa. La contribution de la population. C'est ce que moi, j'ai compris, ça comprend la mort. Ça, c'est ce qu'on laisse dans la mort. C'est ce qu'on laisse dans la mort. C'est ce qu'on aime la mort. Et c'est la main de contrôle, c'est ce qu'on aime la mort. Il y a des gens qui ont ça pour le Papa. Ah, comment on gagne au sein de la mort. Et comment on gagne au sein de la mort. Tu nous as créés pour t'adorer. Nous voici pour t'adorer, mon Dieu, Père. On a compté, mon Dieu, pour t'adorer. Nos agneaux soient bénis ce soir. Ton béni comme l'agneau. Ton béni comme l'agneau. Car c'est toi qui mérites la gloire. Le Tout-Puissant, la manne cachée, et donc de la vie de Juda. Donc dès que le délivrant, mon Dieu, Papa, ça aussi la gloire, l'agneau. Donc c'est que ça chante, mon Dieu, pour la vie de Juda. Nous sommes reconnaissants. On ne voit qu'il ne peut pas faire la vie de Juda. On ne voit pas mon Dieu, Père. Donc on ne pas l'agneau. On ne pas simple, mon Dieu, Papa. Le Fils du roi puissant, mon Dieu, Papa. La raison pour laquelle tu mérites la gloire. La raison pour laquelle, mon Dieu, Papa, tu mérites de célébrer la vie de Data. On ne va pas comme on dit. On ne va pas sans l'olion. On ne va pas dans cette tête de la parole, mon Dieu,
Dieu, papa. Je n'ai rien à te donner ce soir. Tout ce que j'ai vient de toi, mon Dieu, papa. Car tu mérites la gloire, la lumière, la vie, la réponse aux questions, la solution de cette femme, mon Dieu, papa. Autorité, mon Dieu, pour la salle. Nous allons dire, au santo, au santo. Mais de la vie, mon Dieu, papa. Ça va faire comme le jour, mon Dieu, papa. Au santo, au santo, papa. Profitons de ce soir, mon Dieu, papa. Pour trouver comme au santo. Aux âmes, aux santo. Aux âmes, au santo. Aux âmes, au santo, mon Dieu, papa. Nous remercions ta présence, mon Dieu, papa. Merci, mon Dieu, pour ta présence, mon Dieu, papa. Merci à vous pour cette belle opportunité, mon Dieu, papa. Gloire soit à toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, mon Dieu, papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, mon Dieu, papa. Merci pour ta présence. Gloire soit à toi, Père. Merci pour ta présence. Obrigado pela sua presença. Merci pour ta présence. Obrigado pela sua presença. Merci. Lokusani etogomba meri Yahweh Lokusani etogomba meri Yahweh Fala que Deus me ajuda diante de ti. Eu me aproximo diante de ti, Senhor. Eu me ajoelho. Fala, Deus, fala comigo. Eu quero te ouvir. Quero te ouvir nessa noite. Deixa que a sua palavra seja semeada no meu coração. Que ele traz uma nova vida na minha vida. Uma nova início na minha vida. Que a sua presença reina na minha vida. Fala que Deus, eu quero te ouvir. Que a sua palavra que consola. Consola meu coração. Fala que a palavra que dá paz, que dá vitória. Me dá vitória nessa noite. Oremos no nome de Jesus Cristo. Toye liboso na yo Père de gloire, toye liboso Père de gloire. Si question va kolobela biso na kati ya présence na yo papa. Toye liboso na yo zambo lobela. Toye liboso na yo zambe na dia. Toye liboso na yo zambe na papa. Toye liboso na yo zambo ko qualité. Toye liboso na yo zambo zambe na papa. Toye liboso na yo zambo zambe na biso pa yo zambo. Toye liboso na yo zambo zambo transforma na présence.
lève ta voix. Papa, ainsi, nous avons prié au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Glória seja dado a Deus. Deixa que Deus os abençoe. E te abençoa também você que está nos assistindo. Vamos fechar nossos olhos. lolenge na biso epambola bavina biso pe emema biso musika pe pusa biso pe mbenya nkembo na yo na pamboli moment oyo Seigneur tika nkembo pe Saint-Esprit akamba biso du début à la fin de tout bon de tout le vie. Amen. Amen. Sans plus tarder te fond la Bible na biso. Sem mais tarde vamos abrir as nossas Bíblias. Zotanga na Genèse chapitre 27. Vamos ler o livro do Gênesis capítulo 27. Zotangi na verset 37 à vamos ler 37 até 40. Je lis rapidement. Vou ler rapidamente. Genèse chapitre 27. Gênesis capítulo 27. Verset 37 à vamos ler o versículo 37 até 40. Je lis la parole du Seigneur. Vou ler a palavra de Deus. Isaac répondit et dit à Ésaü: voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père: n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit: voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. D'en haut, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça, et là tu briseras son joug de dessus ton cou. La parole du Seigneur. Amen. Verset 40 na partie B. Gostaria de voltar no versículo 40 na parte B. A Bíblia diz o seguinte: mais en errant librement ça, et là tu briseras son joug de dessus ton cou. La parole du Seigneur. Amen. Deixa que Deus seja louvado. Nessa noite que nos conceder, podemos sentar e ser na sua presença. Estamos aí a compartilhar nosso tema geral, que é a obediência a Deus. O nosso sobretema que a gente estava compartilhando ontem. E isso que estamos aí a continuar hoje. E Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Sem mais tarde, ontem falamos, sem voltar mais atrás, falamos permitir que Deus tome lugar nas nossas vidas. Quando entregamos lugar na sua mão, na mão dele, isso vai permitir que Deus faça nossas vidas uma habitação. Porque Ele fala na sua palavra. Ele tem paz quando senta na vida de uma pessoa. Aleluia. Amém. A nossa moradia, nossos corpos, a gente chama isso o templo do Espírito Santo. Significa dizer uma casa onde Deus toma lugar.
Por isso, quando Deus toma lugar na vida de uma pessoa, qualquer seja o rango social que você está passando, qualquer seja as dificuldades que você está passando, mas no momento oportuno, esse Deus vai se levantar na sua vida. Falamos ontem em relação de Davi. Quando Deus mandou Samuel na casa do pai dele, o Samuel estava vendo a parte física dos seus irmãos. Quando olhou Eliabe, ele falou que esses meninos realmente são as pessoas que foram chamadas. Mas a intenção de Deus não era segundo os seus olhos. Deus falou que eu não julgo segundo o que está batendo nos olhos, mas Deus, eu sempre olho no coração. Vimos Davi foi negligenciado num lado. É um filho que estava longe lá na mata. Uma pessoa que a família não deu chance. Um menino que a família não dá graça. Mas como Deus achou a graça dentro do coração dele, era um filho que estava andando segundo a vontade de Deus. Vimos a prova da história. A Bíblia diz que quando foi buscá-lo lá na mata para vir até a casa, quando ele chegou, Deus confirmou no profeta que realmente tem que ungir esse filho. Você pode faltar tudo que a gente precisa na vida, mas quando você tem Jesus dentro da sua vida, bem amado, você tem tudo. Aleluia. Amém. Você tem tudo. Isso que é importante para guardar a divindade que está dentro de nós. Tem Jesus Cristo uma riqueza. É uma divindade que você está levando na sua vida. Porque falamos que Cristo em nós é a esperança da glória. Porque quando Deus está tomando lugar nas nossas vidas, automaticamente ele sabe que neste mundo é o mundo dos problemas, é o mundo das dificuldades. Mas Jesus falou o seguinte: ele falou, não tema porque o vento também vai soprar, mas você toma coragem porque eu venci o mundo. Ele falou, eu venci o mundo. Não se chama dos mais que vencedores, porque dentro de nós estamos levando uma pessoa que é vencedor. Por isso é importante para guardar essa divindade, para nos permitir dentro dos ventos desse mundo, diante dos problemas, para ser mais que vencedor. Porque mesmo Deus sabe. A Bíblia diz o seguinte: quando Satanás desceu no mundo, Deus falou que infez a terra. Pois o diabo desceu com uma grande ira. O momento que estamos aqui a viver no mundo, vamos somente ter a vida, vamos passar dificuldades, vamos ser tentados em todos os lados, vamos ser tentados em todas as dimensões. Mas uma palavra que tem certeza é Cristo em nós, ou a esperança da glória. Porque Cristo já venceu o mundo. As coisas que podem complicar a sua vida, quando você está fora de Deus, quando você tem Jesus, Jesus já venceu tudo. Por isso é mais importante nesta noite, essa divindade que estamos levando, devemos valorizá-la. O Deus que você tem, dá-lhe o valor. Explore essa divindade. Há muitas pessoas que têm Deus, muitas pessoas têm Jesus na vida deles, mas não estão conseguindo explorar o Jesus que está dentro deles. Não estão conseguindo explorar o Senhor que está dentro deles. A divindade que levamos
devemos exploitá-lo nos olhos das pessoas. Porque as coisas que o mundo está a alcançar para usar, o mundo tem que entender que nós estamos aí para vencer. Quando estamos a vencer, tem que saber como estamos aí a vencer. Quando o mundo vai se aproximar para buscar soluções nas nossas vidas, aí vamos falar para ele como Pedro falou no mundo. E não foi por nossa força, não segundo a inteligência, mas pelo nome de Jesus que estamos a levar. Os problemas que você tem, você vai passar. É muito importante para valorizar e explotar o Jesus Cristo. Devemos explotar a divindade que estamos a levar. Vamos explotá-lo dentro dos problemas. Vamos explorar dentro da dificuldade. Isso que vai permitir que o mundo possa saber que temos um Deus. Como vamos explorar isso? É importante saber ter uma vida de oração. A vida de oração vai te facilitar para abrir muitas coisas na sua vida, para dar muitas soluções na sua vida. Há muitas coisas que o mundo está cansado para usar, para solucionar. Saber explorar o que você tem dentro de você. Devemos ficar perto de Deus. Devemos ficar na intimidade com Deus. Ficar na intimidade com Deus. Devemos conversar todo momento com Deus. O caminho que vai te permitir para conversar com Deus é somente o caminho de oração. A vida de oração vai nos ajudar para fazer explorar essa divindade, para que essa divindade tome um valor. Onde acabamos de ler, a Bíblia nos mostra uma história do Isaac e Jacó, e com dois filhos. Estamos aí a falar sobre Jacó e Esaú. Vamos perceber, a Bíblia diz o seguinte: quando Rebeca estava com dificuldade de ter um filho, a Bíblia diz que essa família era uma família rica. O Isaac teve muita riqueza. Estava com muita riqueza. Mas a Bíblia diz que ele teve um problema. Esse lá estava com um problema. Por quê? Porque Rebeca não estava conseguindo ter um filho. Nessa hora eu vou te dizer: tem dinheiro não significa que você não vai faltar problema, não. Amém. Ter riqueza não significa dizer que você não vai ter problema. Tem dinheiro ou não, você sempre vai ter um problema. A Bíblia diz que Isaac foi lá implorar a Deus. Significa dizer orar. Quando ele orou, a Bíblia diz que Deus concedeu graça na mulher dele. A mulher dele ficou grávida. Quando Rebeca ficou grávida, ela percebeu dentro da sua gravidez, começou a sentir algumas dificuldades. Ele falou: meu Deus me abençoe com esse fruto. A Bíblia diz que ele também foi buscar Deus. Quando foi lá orar, Deus falou com ele, com ela: dentro de você, você tem dois filhos, você tem duas nações, você tem dois povos. Mas o menor vai dominar o mais velho. O Rebeca, quando ouviu essa mensagem, ele guardou essa mensagem. Ouça agora o problema. Esses dois não estavam dentro da barriga, mas ele não sabia de nada, mas já falou para sua mãe que o pequeno vai dominar sobre o mais velho. Glória a Deus, os seus filhos nasceram. A mãe guardou essas coisas que Deus falou. Você vai perceber que lemos a Bíblia. Quando começamos no início da história, a Bíblia diz que Isaac amava muito Esaú e Rebeca também amava muito Jacó. A mãe amava muito Jacó porque ele recebeu a revelação do Jacó. Quelque part, a négligé Esaú. De uma parte, ele negligenciou Esaú. Há muitas pessoas dentro das famílias
se encontra também nesse tipo de casos. Há muitas pessoas que são negligenciadas. A sua família te negligenciou. Às vezes você nunca estudou, não deram essa chance para você. Os outros seus pais foram lá na sua vida e estudaram muito. Ele fala, por exemplo, que eles estão aí esperando com as coisas boas. Às vezes você está me seguindo e você é muito tocado nessas coisas. Você percebe que na sua família você é sempre negligenciado. Não tem mesmo uma ideia sobre você. Não tem uma consideração. Mas a Bíblia diz: o Rebeca amou muito Jacó. Isaac não sabia. Um dia se tornou velho antes de morrer. Os olhos dele não estavam bem conseguindo enxergar. Ele chamou o primeiro filho. Ele falou: vai lá matar um animal, cozinha para mim, para minha mãe, para te abençoar. A Bíblia diz o seguinte: o Rebeca chamou Jacó. Ele fez algumas manobras para ecartar os Esaú. Depois de descartar Esaú, segundo essa história aqui, a Bíblia diz que Isaac abençoou Jacó. Quando Esaú chegou, estava muito tarde. Ele tentou explicar ao pai, mas o pai não estava mais com nada para fazer. Olha a palavra de Esaú. O Esaú falou: pai, será que você tem somente essa bênção? Ele falou: sim, o seu irmão levou tudo. Somente as palavras. Mas também dentro dessas palavras teve muitas coisas. Ele falou: viu essas coisas que eu falei? Realmente uma bênção que o seu irmão levou. Ele falou: ah, pai. Ele olhou. Ele falou que eu sempre tenho um problema com ele. Eu pensava dentro do seu caminho eu vou ter uma ajuda. Mas me faz um favor para beneficiar de uma bênção. A Bíblia diz: quando o pai abrir a boca para falar, em vez da maldição sair, em vez da bênção sair, onde acabamos de ler, vimos que a maldição que estava saindo. A mãe não olha para ele. Ele estava contando no pai. Mas quando o pai saía as palavras para falar, não eram as palavras boas. O pai falou: você vai ser privado da graça da terra. A chuva do céu, você vai ser privado disso. Ele falou que você vai sempre ser abençoado segundo sua espada. No versículo 40, na parte B, onde acabei de repetir na leitura, olha a palavra que o pai falou. Ele falou que você vai ser privado da graça da terra e também da chuva do céu. Você vai viver segundo a sua espada. Mas andando livremente, andando livremente, você vai quebrar o laço que está amarrando o pescoço. É como um ferro que está no seu pescoço. Mas mais que você vai fazer movimentos, vai permitir que você corte esse laço que te amarra. É importante nessa noite. Deixa-me te dizer, há muitas pessoas que estão sofrendo essas coisas. Muitas que estão sofrendo essas coisas. Fisicamente. Tem compreensão que na família deles, até não deram senso para ele. Está inconsciente. Está sofrendo, mas não sabe a origem do seu sofrimento. Porque tem muitas pessoas na nossa noite. Entrou na vida dele. Entrou na vida dele para fazer mal. Sentou na vida dele. Sentou no futuro dele. Às vezes você está lutando na vida. Você está vendo que as coisas não estão dando certo. Você está batendo a cabeça da esquerda e da esquerda. Você não está conseguindo se ver bem. Você não vai sair da África, veio até no Brasil. Você está vendo os irmãos que estavam junto com eles. Está evoluindo muito bem. Mas você está nesse país e não está conseguindo. Às vezes você não está conseguindo. Deixa-me te dizer essa noite. Isaac falou no Jacó.
andando livremente, você vai quebrar os laços do seu pescoço. Como o seu filho Deus vai te dizer. Cada vez que você está fazendo movimento, você vai cortar os seus laços. Deixa seguinte, meu amado. Como filho de Deus, como você tem Cristo, deixa-me te dizer. Oh, Jesus, oração, são os movimentos que vai te permitir cortar os laços. Oh, Jesus, oração, são os movimentos que vai te permitir para te livrar de toda coisa. Você é uma pessoa que pode ficar quieto. Não fica a boca calada, não. Qualquer seja o momento, qualquer seja doenças, deixa-me te dizer essa noite. Quando você vai tomar de consciência que você vai orar o Joshua, buscar a face de Deus, você não vai ficar sem si, não. Porque a oração é uma arma que é eficaz para quebrar os laços familiares, para nos livrar. Ou nesse momento, nesse dificuldade, deixa-me te dizer, toma consciência, levanta, toma consciência, levanta sua vida em oração, explode esse dentro de você, dentro de nós, a esperança da glória, qualquer seja o momento, qualquer seja a dificuldade, deixa-me te dizer, se levanta, na oração, oração, é um diálogo entre o homem e Deus. Quando você ora, você tem capacidade de ultrapassar as fronteiras. O Deus que buscamos é Deus vivo. Aleluia. É o Deus da graça. Ele é Deus do favor. Ele é Deus do favor. Se ele abre o livro Mateus, você vai entender. A Bíblia diz o seguinte: os discípulos oraram, mas não conseguiram. A Bíblia diz que esse caso não teve solução. Esse caso não teve solução. Eles se perguntaram: mas por quê? Acabamos de orar para outras pessoas, Deus operou. Mas por que oramos para essa pessoa? Não temos solução. Oh, bem amado, quando Jesus chegou, a Bíblia diz o seguinte: Jesus se levantou, ele orou. Automaticamente, nesse momento, esse filho foi curado. O discípulo sentou, me falou: Senhor, o que você fez? Porque oremos não conseguimos. O que o Senhor fez? O Jesus falou para ele: se você tem fé, como grão de Senevé, você tem capacidade de mover as montanhas. Mas, como tirou o problema da fé? Ele falou para ele: esse tipo de demônio sai somente na oração de Jesus. Para nos sair somente na oração. Bem, amado, vamos declarar a sua vida. Bem, nós necessitamos. Como você tem consciência para orar para Jesus, deixa que a vontade de Deus se envolver em sua vida. Deixa que a graça entre na sua vida. As portas se abrem na sua vida. Mesmo se está doente, eu declaro: seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus. Eu oro em direção de Deus. Eu estou orando segundo a solução da aliança. Eu declaro: deixa que a sua vida se abra. A tudo que foi preparado, é amado. A vida não tem. A vida é um só. Se também não se considera dando certo, se levanta. Tem uma consciência. Muda as coisas. Você não falou que é esse tipo de demônio. Outras pessoas falaram esse nível de demônios. Outra versão fala dessa classe. Há problema nível e nível. Há um problema que tem nível e níveis. Essa dimensão de problema que você tem, você não pode ficar quieto. Não fica a boca calada. Eu estou levantando a sua consciência, sabendo que fica dentro de Deus, no buscar a face de Deus, realmente eu posso mudar a trajetória da minha vida. Pode mudar a minha vida. Deixa que nesta noite seja na sua noite, onde você tem consciência, vamos entrar em oração para viver a mão de Deus, para experimentar a glória de Deus. Andando, você vai quebrar o laço que está caindo. Você vai se levantar nessa noite. Onde você tem com sua família, se levanta. Toma consciência do que você se encontra. Agora,
Deus tem Jesus dentro de nós. Vamos fazer cair todos os laços. Vamos fazer cair todos os Golias. Qualquer seja o problema, qualquer seja o tamanho do problema, qualquer seja a dificuldade, na sua família você vai ver a bondade de Deus. Você vai ver a glória da sua vida. A pessoa vai casar no seu caminho. A pessoa vai ter filhos no seu caminho. A pessoa vai trabalhar no seu caminho. A pessoa vai viajar no seu caminho. Ele é Deus de ressurreição. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. Ele é Deus vivo. Yes. Alongola kasoni zamalole asalaka nango natango na ye. Alongola kasoni zamalole asalaka nango natango na ye. Bajelu mabetango Mangana kemo na tango na ye. Alongola kasoni zamba lole asalaka nango na tango na ye. Alongola kasoni zamba lole asalaka nango na tango na ye. La réalité à fin la réalité à famille la élection n'a pas encore convaincu la communauté. Asante Bwana ngola kasoni. Asala kana ngoma na tango na ye. Or le temps que Dieu est là. Et que le moment est occupé. Maintenant faut aller au sambo. Et que quelle historique à famille yo. Soit que soit bien l'autorité aussi bien l'autorité. Soit que qu'on soit plié. Et que qu'on fasse de valien. On doit faire de valien. Et que c'est comme on mon ensemble. Et souvent la compréhension de la réalité famille yo. Chacun selon sa vie. Chacun selon
toza. Vamos levantar nossas mãos. Ozotelema lokola prophète avina yo. Você vai se levantar como profeta. Ozotelema lokola mosakoli Você ndaku na vai yo. se levantar como profeta. Ozotelema lokola mosakoli ya famille na yo. Você vai se levantar como profeta. Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la A langue. Bíblia diz que a morte e a vida estão La no poder da limite língua. maintenant kosakola bolamu Começa a nzambe. profetizar a bondade de Obana Deus. ko changer ma situation. Começa a mudar a situação. Et libota na famille même ya vina A yo. sua família também é Banda sua. ko déclarer bolamu ya bolamu. Começa a declarar. Loba nzambe bolamu na la génération nanga. Que fala que Deus é o La génération bana nanga. na sua La geração. génération bakoko nanga. Na geração do Tellement mundo. lokola prophète. Se levanta. Et ça kola bolamu nzambe. Começa a profetizar. Au nom de Jésus, on ne pas nzambe. Yebisa nzambe ki tekembo na ye. Akata ndaku na libota na yo. Vina yela tekembo nzambe. Ete malédiction kueya. Ete bashele katana. Ete kembo nzambe. Epesa yelo nyasika. Epesa yo suri nyasika. Ete kembo nzambe. Échanger yo classe. Elle ne mona dimension sika. Elle mona bisiko sa. Elle mona place à battant. Azan nzambe ya lola. Azan nzambe bakoma. Azan nzambe basakoli. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu de massacre. Combien il y a la population. Azan nzambe ya changement. Combien il y a la
Onde encontremos, vamos ficar concentrados. Voilà papa na biso azosala prière de O déclaration. nosso pai vai fazer oração de declaração. Lokola mwanze na nzambe. Como o anjo da igreja Azodéclarer ba parole à benção. vai declarar as palavras de bênção. Pamba taza moto azomema fardeau ya nzambe. Porque uma pessoa que está levantando carga de Deus, ele é uma pessoa que Deus colocou carga nas famílias em cima dele. A palavra dele pode abrir a sua vida, você vai ler também. As palavras dele pode te dar o filho que você está buscando há muito tempo. A palavra dele pode sair o seu irmão de um tempo. Por isso fica concentrado nessas coisas. Vamos seguir a bênção do nosso pai. Abre as mãos, você se encontra. Estamos acreditando na bondade de Deus. Estamos acreditando no milagre de Deus. Estamos acreditando no milagre de Deus. Segundo a palavra que ouvimos nessa noite. Segundo a palavra dessa noite. Estamos a ver Isaac. Ele deixou para Esaú facilidade de viver. Ele falou na sua espada. Na sua espada. Você vai viver. Você vai servir o seu irmão. Mas andando livremente, aí você vai quebrar o laço do seu pescoço. Você tem capacidade. Você tem capacidade de quebrar todos os laços do seu pescoço. Você tem possibilidade de quebrar todos os laços do seu pescoço. Por isso, nessa noite, como profeta de Deus, eu declaro sobre sua vida. Deixa que todos os laços que amarrou a sua vida, que está te pedindo para ir além, hoje, eu falo hoje, que ele casa, que ele se volta, que ele volta, em nome de Jesus. Amago. Todos os correntes, dos demônios, que amarrou a sua vida, que está te pedindo para ver a glória de Deus, todos os laços do doença, todos os laços do escravagismo, nesta noite, que ele cai, que ele se corta, que ele se corta, que ele se corta, em nome de Jesus, ele se corta, em nome de Jesus, que ele se corta, em nome de Jesus. Nesta noite, como profeta de Deus, eu profetizo sobre sua vida. Todas as palavras malignas que profetizam sobre sua vida, a partir de hoje, não tem mais poder. 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 Em nome de Jesus. Abre suas mãos, você se encontra. Abre suas mãos. Abre suas mãos. Abre suas mãos. Deixa que sua mão seja abençoada, amém. Que sua mão seja abençoada, amém. Que sua mão seja abençoada. Que sua mão seja abençoada. Que sua mão seja abençoada. Tudo que você vai fazer, seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jésus. Alléluia. Jésus. Levanta a sua mão direita. Coloca a sua cabeça sobre a sua cabeça. Coloca a sua mão na sua cabeça. Coloca a sua mão direita na sua cabeça. Coloca a sua mão direita na sua cabeça. Coloca a sua mão direita na sua cabeça. Deixa que a sua vida se abre agora. 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 Em nome de Jesus. Que a sua vida se abre. Que a sua vida se abre. A partir de hoje. A partir de agora você vai ver a vontade de Deus. A partir de agora. Você vai ver a vontade de Deus. A partir de agora. Veja a vontade de Deus. A partir de hoje. Veja a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Eu declaro. Como você colocou sua mão direita na sua cabeça. Deixa que a sua vida se abre. 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 A bondade de Deus se abre na sua vida. A glória de Deus se abre na sua vida. A bondade
glória de Deus dentro da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem vai entrar no meio daquela A glória de Deus está passando nas famílias. Quem vai entrar no meio daquela bota? A glória de Deus está passando nas famílias. Quem vai entrar no meio daquela bota? A glória de Deus vai passar nas famílias. Quem vai entrar no meio daquela bota? A glória de Deus vai passar nas famílias. Quem vai entrar? Eu falei que a glória de Deus vai passar nas famílias. Quem vai entrar naquela bota? A glória de Deus está passando nas famílias. A glória de Deus está passando nas famílias. Sábado. Os laços estão se caindo, está caindo. O filho está caindo. Os laços estão caindo. Os laços estão caindo. A glória de Deus está passando nas famílias. A glória de Deus está passando na família agora. A glória de Deus vai passar nas famílias. Merci Jesus. Obrigado, Jesus. Merci Jesus. Obrigado, Jesus. Merci Jesus. Obrigado, Jesus. Merci Jesus. Obrigado, Jesus. Merci Jesus. Obrigado, Ela Jesus. botou para lá na bicho Há uma pessoa que está decidindo nesse momento. Ajuda um pouco naquela moto. Ele colocou a sua mão na sua Ao cabeça. sentir um pouco naquela crampe. Ele vai sentir como a sua mão ficou travado. Ontem tive uma crampe porque suja um pouco na aí. Ah, como uma cama que pegou na sua mão. Um pouco naquela crampe. A sua mão travou. Um pouco naquela crampa macassi. A sua mão vai travar. Um pouco naquela crampa. A sua mão vai travar muito forte. É da signa de libertação. É o signo da libertação. É o signo da libertação que está entrando. É o signo da libertação que está entrando. Deus da aliança. Deus da aliança. Deus da aliança. Esta noite. Esta noite. Veja que o poder da libertação. O poder da libertação. Entra nas famílias. 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 Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Que Deus se faça ver a sua glória. 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 Que a glória de Deus seja a sua família. Que a glória de Deus seja dos seus filhos. Que a glória de Deus seja do seu trabalho, dos seus projetos. Que a glória de Deus seja da sua casa. Que a glória de Deus seja do seu casamento. Que a glória de Deus seja a todo mundo que você andar. A glória de Deus vai te andar. Você veja a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que uma pessoa só. Sim, abundância. E a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Se encontra, você vai dizer junto comigo. Apesar da dificuldade, a baba dificuldade, apesar da dificuldade, malgré ma paz, apesar das dificuldades, apesar das dificuldades que estou passando, mas eu vou ver a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus. Do jeito que você falou assim, vai se acompanhar também. Veja a glória de Deus. 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 Veja a glória de Deus.
Em nome de Jesus Então, Cristo. quando a pamela vem na Deus eu, que Deus tem abençoe. colegas de onde tem. Se Jesus não voltou, Então, mas permite. se Deus permitir, Lobby, amanhã, a 19h30, às 19h30, area Brasil. hora do Brasil, Souza, awa. vamos se encontrar Quando aqui você vai para andar. para orar a Deus. Você vai para andar. Ora a Deus, Olha, mesmo. como na choco bang. Em vez que o inimigo te coloque ao medo, Ou pandemia. ou a Ou pandemia, malária. doença, Tele para andar. olha a Deus. Tele para andar. Olha a Deus. Dá mais uma coisa suficiente ao bater. Deus tem capacidade suficiente para nos guardar. Dá mais uma coisa suficiente ao bater na bicha. Deus tem capacidade suficiente para nos guardar. Joga a consciência. Toma consciência Já o telema. de se levantar, Já colocou ele andar. de buscar a face de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai andar junto conosco. A partir de hoje, amanhã, até para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fala comigo, amém. Amém. Amém.